Ichiban Cast ao vivo agora, hoje com um convidado muito especial. Hoje eu trago aqui um cara que é marido, é pai, é advogado, foi nadador daqui da cidade de Guarulhos e hoje é vereador e atual presidente da Câmara Municipal. Eu tô falando do Tiziano Neves, Tiziano americano. Por favor, esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo, Mário. Esqueceu sim. E meu amigo de infância. Amigo de infância, nadamos juntos. Se quiser se apresentar ali, fica à vontade. Obrigado, Mário, obrigado pelo convite, é um prazer poder visitá-lo. Você que é meu amigo, treinamos juntos, fomos atletas da cidade de Guarulhos juntos e tá aqui prestigiando o programa que você apresenta, que vem fazendo uma diferença no meio do esporte. Que legal. Tiziano, eu gostaria de fazer uma pergunta, só uma coisinha. Tem que afastar um pouquinho o microfone? Isso, afasta só um pouquinho, não fala, não. Isso, Tá. então pera, meio termo assim, tá bom? A nossa câmera girl tá ali, ó. É Um isso pouquinho aí. mais afastado. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, tá certo. Vamos lá. Tiziano, eu gostaria de começar o nosso podcast hoje fazendo uma pergunta, especialmente, que o pessoal aqui do meu canal quer saber com certeza. Qual que é a sua relação com o esporte de fato? Mário, eu muito jovem, eu fui fazer natação no João do Pulo, uma região humilde da cidade de Guarulhos, uma região periférica, onde eu pude conhecer o meu amigo Mário. E lá na minha infância foi onde eu comecei a vencer batalhas, a vencer desafios, a ter disciplina no esporte, que é fundamental, né? Eu que venho de família humilde, sou nordestino, Mário, nasci em Juazeiro do Norte, mas vim para Guarulhos com 3 meses de idade. E ali eu conheci o que era o esporte de fato. Eu brincava na rua de futebol, como toda criança, mas ali eu aprendi o que é ser profissional, o que é ser educado através do esporte. E de lá para cá, participei de campeonatos, competições, jogos regionais, Campeonato Paulista, entre outras aí na cidade de Guarulhos. Fui atleta bolsista, então eu ganhei bolsa de estudo, consegui participar, estudar em uma escola particular através do esporte. Então o esporte me deu essa disciplina, deu essa educação de poder estudar. Eu era aluno de escola pública e ganhei bolsa no Colégio Progresso, ali no centro de Guarulhos, e conheci outra fase da cidade, né, que são as pessoas que tinham um poder financeiro melhor, tinham condições melhor de estudo, né? E dali para cá eu consegui bolsa de estudo em faculdade, universidade, me formei e hoje sou vereador e presidente da Câmara. Legal. Eu vi que você conseguiu um monte de título na natação, né? De vários, só faltou um, né? O de ganhar de mim no 50 livre. É verdade, faltou. O Mário era velocista, né? A gente, apesar de baixos, 1,72 m. Mais ou menos. Mas a gente fazia prova curta, prova rápida, né? Velocista. E o Mário sempre surpreendeu aí. Mas demorou um pouquinho para me alcançar, né, Mário? Cara, demorou muito. Você é um pouco mais velho do que eu, né? Tenho 41 anos, mas naquela nossa juventude era bem bacana. Fazia né? diferença. A gente, com certeza. Na hora vaga, ia brincar ali na quadra do João do Pulo, de basquete, de futebol, e a nossa diversão era corrida, né? Apostar corrida, então bem bacana. Legal. Tiziano, parte daquilo que eu te perguntar na segunda questão agora, você já acabou respondendo meio que de tabela, que o esporte, especialmente, fez parte da sua formação como cidadão, para que hoje você seja, de repente, um profissional, um vereador, um político de destaque dentro da nossa sociedade, né? Isso você já conseguiu responder, porque por intermédio da natação, etc e tal, você conseguiu ter todo esse benefício que realmente a natação, o esporte traz. O esporte abriu portas para mim, né? Eu aproveitei Sim. as oportunidades, mas eu posso dizer de peito aberto que o esporte me deu oportunidades na vida como cidadão, Mário. Excelente. Outra pergunta que eu te fazer nessa sequência é: como é que você enxerga, por exemplo, o profissional de educação física, especialmente também, inserido dentro dessa engrenagem, né? O esporte, a educação, a cidadania e a própria saúde pública, de modo geral. Qual é a tua visão do professor de educação física perante a tudo isso que você acabou de me falar que você recebeu, por exemplo? Eu não sou formado em educação física, mas um dos meus sonhos era realmente ser professor de educação física. Ganhei bolsa de estudos na Unisantana, na minha época lá em Santana, e eu cheguei a fazer a matrícula e consegui a bolsa de estudos na FIG. E aí optei pelo curso de Direito na FIG, porque naquela ocasião seria melhor para o meu futuro, né, Mário?
mas eu vejo que o profissional de educação física é essencial. É essencial na disciplina da criança, na educação da criança e principalmente para evitar possíveis doenças que vêm através do sedentarismo, né? Hoje que é tão falado o sedentarismo, as crianças nas redes sociais, no computador, e acaba não saindo de casa por vários motivos. Um deles, a gente sabe que a questão da segurança conta muito, né? Na nossa infância a gente brincava na rua, então a gente jogava bola, pique-esconde, mãe da mula, né? Tinha várias brincadeiras que a gente fazia na rua que acaba saindo do sedentarismo, mas principalmente para desenvolver habilidades, né? Temos amigos aí que, brincando na rua, o pai percebeu que ele tinha habilidade no futebol. Nós tínhamos pulmão e fomos para a natação, desenvolvemos algumas habilidades lá na natação. E isso, o profissional de educação física é fundamental aí para a saúde pública. Que ótimo, era exatamente isso que eu queria ouvir. Por que eu puxei esse assunto especialmente, né? Como você mesmo começou o assunto, começou o gancho, eu gostaria de continuar aqui. Alguns estudos apontam que a nossa sociedade de ensino está cada vez mais sedentária. Então, no passado, como você mesmo falou, na época dos nossos pais, por exemplo, as pessoas ainda não tinham nem videogame, na verdade. As crianças não tinham videogame, né? Então, o jogar futebol, o brincar na rua, etc. e tal, era muito mais comum. Já na nossa idade, foi introduzido o videogame, etc. e tal, e talvez, inclusive, né, a gente tenha sido salvo muito pelo próprio esporte no que diz respeito à prevenção da obesidade, do diabetes do tipo 2 e outras doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, infarto do miocárdio e etc. e tal. Só que hoje em dia, as crianças, elas são muito, mas muito assediadas mesmo pela tecnologia. Então, você tem videogame, você tem rede social, você tem televisão, você tem Netflix, tem um monte de oferta para a criança, na verdade, ficar dentro de casa, no sofá, ao invés de ficar na rua, especialmente, né? E o professor de educação física, como você falou, e eu concordo plenamente, ele tem um papel essencial dentro dessa engrenagem de saúde pública no que diz respeito a conseguir incentivar essas crianças, de fato, a sair do sofá e começar a praticar esportes, não só pelo que você acabou de dizer, né, que é importante para o meio social, para a formação da criança, etc. e tal, mas falando de termos de saúde pública também, né, porque, por exemplo, os dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, apontam, por exemplo, que hoje mais da metade da população brasileira, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. E grande parte disso, certamente, está atrelado ao sedentarismo, à inatividade física. Agora, outra pergunta que eu faço para ti agora é como é que você enxerga, por exemplo, as políticas públicas para, por exemplo, colocar assim, mais esporte na cidade, para as pessoas conseguirem praticar, fazer o exercício físico, corridas de rua que incentivam as pessoas, etc. e tal. Como é que você enxerga, por exemplo, de repente, o papel das políticas públicas mesmo? Eu sou fã de políticas públicas, principalmente para o esporte, né? A gente acabou de falar que previne possíveis doenças como o sedentarismo, entre outras, né? E aí você foi mais além pelo conhecimento técnico. E bem bacana que eu acabo aprendendo, né? Então a gente acha que numa entrevista dessa não é possível o entrevistado aprender. Mas primeiro, parabéns pela postura, pelo trabalho que você faz, Mário. E a política pública é uma das minhas bandeiras de campanha. E assim, eu não vim aqui fazer política disso, mas é uma forma da gente ter condições melhores de saúde na cidade. Porque hoje a gente reclama que os postos de saúde estão cheios, que os hospitais estão cheios, mas o que a gente faz para nossa família não fazer parte dos próximos dias cheios dessas UBSs, desses hospitais, né? Então a gente tem que incentivar as nossas crianças, os nossos pais, a nossa família a participar de atividades físicas, seja uma caminhada, seja um acompanhamento de um profissional de educação física, ou seja, questões básicas, uma academia popular ali na praça para você exercitar, se alongar. Então, eu tenho várias ações no meio do esporte, fazendo política pública para a cidade de Guarulhos. A gente tem uma parceria com o Guarulhense, que é um clube de futebol, que hoje a gente atende mais de 600 crianças. Então são 600 crianças que a gente tira da rua, Mário, para praticar esporte. Vôlei, educação física, corrida, tem várias atividades. Eu participo de todas as provas de corrida de rua na cidade de Guarulhos. Eu sempre participei, mas hoje eu participo com
como autoridade, prestigio, faço o possível e o impossível. Agora, há pouco tempo, teve uma corrida no Lago dos Patos e o organizador estava com uma dificuldade de ter os alvarás, as questões técnicas necessárias. Eu auxiliei, conseguimos concluir e ter o evento. Lá no Bosque Maia, teve há pouco tempo, bateu todos os recordes dessa gestão, a Corrida do Batom. Milhares de pessoas prestigiando, centenas de mulheres ali participando. Então a gente vê o sorriso da população nas atividades públicas. É claro que, infelizmente, a perna é curta do poder público, né? Então a gente precisa muito da iniciativa privada, fazendo parcerias nesses eventos, né, em atividades em praças públicas. Eu tenho ali na Praça das Pedras do Macedo, eu coloco um professor de educação física para dar aula de zumba para a mulherada. Eu tenho funcional na Praça das Pedras, na praça lá no Maravite, tenho na Praça do Vai e Volta, eu tenho em Cumbica, Nova Cumbica, eu tenho atividade física para as mulheres, para ocupar e principalmente para dar saúde para essas mulheres, para que elas não sejam as pacientes do hospital no futuro. Então, eu acho que cada um pode fazer um pouco. Eu, como parlamentar, como legislador, eu faço questão de participar e implantar a saúde pública na cidade de Guarulhos. Trouxe agora há pouco tempo recurso para o Tomeuzão, ficou mais de 10 anos fechado, o ginásio, um dos maiores ginásios que a gente tem na cidade de Guarulhos, e eu consegui aí em torno de 12 milhões para fazer a reforma do Tomeuzão e fazer uma praça de esporte na frente do Fioravante, onde a gente vai ter uma pista de skate padrão olímpico, que a gente não tem na cidade de Guarulhos. Então, também incentivando ali a nossa criançada a praticar atividade física, seja a natação, seja o skate. Há pouco tempo, alguns amigos nossos do passado me procuraram para a gente voltar com algumas atividades na piscina. E a gente montou uma equipe master de natação. Então a gente ainda tá no início, né, Mário? Quero convidá-lo para fazer parte lá. Já tem um grupo nosso aí de mais de 15, 20 anos atrás que fez natação com a gente. Então a gente está iniciando ali uma equipe master de natação. Isso é bacana. É um pouquinho da minha contribuição e do legado que eu quero deixar para a cidade de Guarulhos. Pô, que legal. Parte daquilo que eu ia te perguntar na sequência também, você já acabou de falar, porque eu não queria fazer uma piada aqui, mas é a real, é o que o pessoal, na verdade, costuma dizer, né? Então, assim, muitos chamam, por exemplo, aquelas academias mais ou menos que existem nas praças de estica velho. Eu sei que, tipo, o termo não seria exatamente esse, o adequado, mas o que eu gostaria de dizer... Né, apelidado isso, entendeu? Porque, na verdade, as pessoas, muitas vezes, acabam vendo aquele tipo de academia sem a orientação de um profissional de educação física, são aquelas academias mesmo que existem nas praças, não somente aqui na cidade de Guarulhos, mas em outras cidades também. Não sei se você sabe do que eu tô falando, aquelas academias, especialmente, que tem alguns aparelhos, mas as pessoas olham, né, e não sabem muito bem como faz, como trabalha, como usar. Então, assim, no meu ponto de vista, o que acaba acontecendo muitas vezes é assim, primeiro, eu acho melhor ter o aparelho do que não ter nada. Mas, né, como a população muitas vezes acaba não sabendo usar, né, sem a orientação do profissional de educação física presente ali, fica difícil, no meu ponto de vista, de fato, conseguir incentivar a população a sair do sofá, né, e ir ali para a praça para fazer exercício físico, né, para ter, na verdade, atendimento que a gente chama de atenção primária, que é toda essa prevenção para que a pessoa não fique doente, para ela não lotar, de repente, os hospitais depois, né? Agora, uma pergunta... prevenção, né, mano? Exatamente, a prevenção que com certeza tem que ser a prioridade do meu ponto de vista, né? Acredito eu que você vai concordar comigo, mesmo porque você já disse anteriormente. Agora, o lance é o seguinte, né? Você falou, por exemplo, tem alguns professores de educação física, já que você conhece dentro do seu projeto, etc., que estão dentro dessas praças e etc. e tal. Como é que a gente faz para expandir esse negócio, para de fato conseguir atender toda a população e não somente alguns grupos específicos? Falando da academia popular propriamente dita, como tem alguns apelidos mesmo, estica velho e tudo mais, a gente sabe que é muito difícil para o poder público zelar por isso tudo. E nessas academias, quando elas são instaladas, Mário, ela tem lá um desenho passo a passo de como usar aqueles equipamentos. Agora, infelizmente, os vândalos acabam quebrando as placas ou pichando, e ali na pichação acaba escondendo as formas corretas de usar, porque são equipamentos básicos, não são equipamentos que podem pôr em risco a saúde de quem usar.
Por exemplo, não é um peso que você levanta, Isso. não é um equipamento que corre o risco de cair no pé e machucar, como tem em academias particulares, mas é uma forma, Mário, de quem não tem condição de ter um acompanhamento de uma academia ou de um profissional pago de educação física, de praticar, né, para não ser desculpa. Então, uma simples caminhada ali na praça pública e um simples alongamento nessa academia popular pode salvar vidas no futuro, desde que seja praticado com frequência. O que eu vejo? Qual que é a saída para isso, Mário? Para a gente ter mais profissionais de educação física. A prefeitura, infelizmente, não tem perna para, em cada praça pública, em cada ponto de educação física possível de praticar, tem um profissional, tem alguém contratado para isso. Mas é possível a iniciativa privada participar disso. A gente tem grandes supermercados, grandes redes de supermercados na cidade. Temos grandes empresas, né, de transportes na cidade. Essas mesmas empresas pode sim, no meio de 1.500 funcionários que ela tem, contratar um profissional, 2 ou 3 de educação física. Em troca de um patrocínio. Em troca de um patrocínio. E pôr ali nas praças em voltas da própria empresa, próximo do mercado, e falar, ó, comunidade, aqui nessa praça a gente tem um profissional contratado do supermercado tal. Eu não vou falar nem a letra que tem hoje supermercado com a letra. Todas as letras. Todas as letras. Então, a gente tem sim um profissional de educação física que das 7 da manhã às 8 da manhã vai estar aqui praticando atividade física com você. E a prefeitura é muito bem aceito esse projeto. Prova disso é que tem algumas áreas na cidade que é adotada por empresas. Então tem Adote uma Praça, projeto do prefeito Guti, adote essa área verde, ali no canteiro da Paulo Facini, a empresa expõe a publicidade dela e ele fica responsável por manter aquela área. Por que não colocar um profissional de educação física ali numa área mais segura que dê para a população? Então a gente precisa dessa parceria. Antes que a gente saia desse assunto, né, eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente com tudo isso que você falou. Agora, a pergunta que eu te faço, inclusive, né, que eu gostaria de escutar é, tá bom, beleza, eu concordo com isso, mas como é que a gente explode isso para a cidade toda? Por que não é feito? Então, primeiro porque é muito difícil você conseguir que a iniciativa privada participe, né? A gente sabe que algumas pessoas, quando vai pedir um patrocínio ou um apoio da iniciativa privada, pede para si, né? Não pede para a cidade. Então, a gente sabe de algumas pessoas que até organizam alguns eventos na cidade, e quando vai ali na rede de supermercado pedir um patrocínio, pede para o evento dele só. Ó, eu vou fazer uma corrida no ano e eu quero o seu patrocínio, Mário. Você me patrocina? Patrocínio. Fez aquele evento, acabou, é uma vez no ano. Porque essa mesma pessoa também não vai lá, ó, eu quero fazer um projeto social ali na região do Pimentas, na região de Soberana, e eu quero o seu patrocínio. Você consegue me fortalecer aqui com o apoio de um profissional de educação física? E aquele profissional tem que ser contratado, é claro, por causa de encargos trabalhistas e tudo mais, pela empresa X, Y, para participar ali. Então, é possível. O poder público tem dificuldade de ter essa tratativa por questões técnicas. Então, tudo que envolve recurso financeiro tem que ser aditado pelo Tribunal de Contas e o prefeito responde por isso. Então, o prefeito não pode pegar o dinheiro daquele supermercado e ele usar para aquela atividade. Mas o Mário, enquanto associação, enquanto entidade, ele pode sim convidar o dono do mercado e tratar isso com a prefeitura. Ó, prefeitura. No seu ponto de vista, o que falta, na verdade, é realmente o interesse desse patrocinador ou é, de fato, a burocracia que existe entre essa ponte? Para o poder público é burocrático e pode ter sanções. E quando eu tenho o risco de responder judicialmente aquilo, eu não quero me arriscar nisso. Porém, a gente precisa de voluntários. O que é voluntários, Mário? A gente tem várias associações, várias ONGs na cidade, e essas ONGs podem fazer essa tratativa. Então, fulano do bairro tal tem uma ONG que faz um trabalho assistencial. Ela não vai no mercado pedir doação de alimentos? Ela pode ir no mercado e pedir doação de um profissional de educação física, porque ele vai, através daquela ONG, fazer uma atividade. O que essa pessoa vai falar com o poder público? Vai falar prefeitura, Secretaria de Esportes? Eu quero que você conceda esse horário nessa quadra, nessa praça de esportes para que eu use. Como tem o Cícero Miranda aqui no Lago dos Patos, como temos o campo do De Carlos,
como agora temos vários campos de futebol na cidade, campos novos que o prefeito vem inaugurando. Prova disso é o campo do Farias, na região do Cumbica, o campo do Estela. Então, são campos do Ascas, do Ponte Alta. Em diversas regiões da cidade, nós temos novas praças de esporte, Mário. Mas a gente precisa, sim, do voluntariado, de pessoas do bem que queiram fazer o bem para a sociedade. Desculpa te interromper. Então, na verdade, quando você diz esse voluntariado que você me diz, é, na verdade, uma empresa, de repente, de fato, adotar de repente, uma academia como essa para contratar um profissional, né? Sim, sim. Isso? A gente tem algumas praças em públicas. Troca de um patrocínio. Eu vou citar uma área que eu moro no Jardim Paravente. Eu tenho lá, bem perto da minha casa, tem 2 praças bem bacanas que eu ajudo a cuidar. Eu sou voluntário para ajudar a cuidar. Aí tem uma praça conhecida como Praça do Vai e Volta, que antigamente tinha uma escola de samba chamada Vai e Volta, tal, mas o nome da praça chama Vinícius de Moraes. E ali, às vezes, acontece o vandalismo de algum vândalo quebrar um brinquedo, um parquinho. Eu vou lá, desmonto com a minha equipe, mando soldar e vou lá e restabeleço ali o brinquedo quando possível. Se a gente tem aquela área pública, é aberta ao público, ela pode ser, pode ter atividade esportiva lá, como tem vôlei, futebol. Eu tenho aula, eu pago o professor que dá aula de dança para as mulheres, dá treino de funcional para as mulheres, eu pago no meu bolso, mas outros empresários da região, padaria, supermercado, pode falar, à noite quero pôr um profissional disso. O que ele precisa fazer só? Só pedir que a Secretaria de Esportes reserve o horário daquela quadra para ele, para que quando ele chegue na quadra, ele possa usar a quadra, e aí vira algo frequente que o bairro vai usar. Mas a gente precisa do voluntariado, pessoas que se disponham tanto para adotar, como para intermediar, caso necessário, como eu faço. Entendi, legal, achei interessante. Eu gostaria, inclusive, né, que, de repente, mais políticos, na verdade, no que diz respeito ao Brasil todo, não estou falando agora da minha cidade, dessa cidade especificamente, né, tivessem essa mentalidade, de repente, de fazer essa conexão junto com empresas, por exemplo, privadas, para que a gente pudesse, de fato, atender nosso povo brasileiro, né? Eu não estou falando aqui, na verdade, da minha cidade, não estou falando de política especificamente, estou falando de saúde pública, né? Então, assim, atingir a maior quantidade de pessoas possível. Por quê? Hoje, por exemplo, inclusive no estado de São Paulo, nós sabemos que grande parte da população, a maior taxa, inclusive, de inatividade física está no estado de São Paulo. Talvez porque aqui as pessoas ou trabalham demais, ou as pessoas têm mais acesso à tecnologia, se comparado a outros estados, dentre outras coisas. Então, políticas como essa, de atenção primária, certamente são de fundamental importância, né? Agora, o lance é o seguinte, os parques não, desculpa, essas praças são importantes, eu acho um caminho muito legal, mas uma coisa que eu sinto muita falta também aqui, Tiziano, inclusive na nossa cidade, aqui em Guarulhos, são parques, né? Parques que de repente venham incentivar a população a se mexer, a fazer exercício e promover a saúde de modo geral. Eventualmente, por exemplo, eu vejo alguns terrenos enormes, que eu não sei se são de repente da prefeitura, se são do estado, ou se são de iniciativa privada, por exemplo, se transformando em prédios e mais prédios, etc. e tal, e a gente não tem, por exemplo, tantos parques como, por exemplo, eu visitei em Paris, em Londres, ou nos Estados Unidos, em Nova York, etc. e tal. Por que a gente, de repente, não incentiva também essa máquina pública a fazer mais parques, por exemplo, para incentivar a população a fazer exercício? É muito difícil falar porque a gente precisa de área para isso, né, Mário? Então, a gente às vezes escuta falar, ali tem uma área verde, agora virou um prédio, mas é uma área particular, né? Uma área que foi vendida para uma construtora e foi feita. Então, quando a cidade é criada lá no passado, algumas regiões, igual Guarulhos, tem ali o Parque Flamengo. Aí alguém é dono da área e ele quer fazer um loteamento de imóveis. Então, ele tem que destinar para o poder público algumas áreas verde, que vira praça naquele bairro. Então, a gente, algumas áreas, o loteador daquele bairro, quem iniciou aquele bairro, que vendeu os terrenos, ele tem que dar ali o saneamento básico, né, o pavimento, alguma coisa, e muitos foram feitos de forma clandestina. Então, a gente tem bairro na cidade que, por ter sido feito e vendido de forma clandestina, hoje não tem área verde, não tem área pública para que tenha praça, mas tem área sim. No Parque Flamengo, como eu disse, é destinado ali a alguma área
para a prefeitura fazer o parque. O que eu posso te dizer dessa gestão? Eu estou como vereador há 3 anos e 3 meses como vereador. Essa gestão tem feito muito pela saúde e pelos parques da cidade. A gente tem revitalizado ali o Bosque Maia, criou a ciclovia que não tinha, teve alguns equipamentos novos dentro do Bosque Maia, mas a gente não pode falar só da área central. Então, se a gente pegar o Parque Chico Mendes, um dos primeiros atos... Que fica em qual bairro mesmo? Fica ali na região do Pimentas. O Parque Chico Mendes, um dos primeiros atos do prefeito Guti, foi ir para o Parque Chico Mendes e a gente, com a nossa mão de obra, começar a fazer a manutenção, porque não tinha recurso. Pegou uma cidade devastada, uma cidade sem orçamento. Então, tem algumas prioridades que o governo, como a saúde pública. Então, você tem dinheiro para pagar o remédio do posto de saúde, mas você não tem dinheiro para revitalizar o parque do bairro. E o que foi feito naquele momento? A gente, com a nossa mão de obra, eu tenho até foto aí, eu pintando grade lá do parque. A gente foi jovem, prefeito jovem, e a gente foi lá com a nossa mão para revitalizar. Depois dessa revitalização, o prefeito conseguiu adequar o orçamento e já foi feito mais 2 novas reformas desse parque. Então, hoje tem quadra nova no parque, quadra de areia nova no parque. Ele foi todo revitalizado, foi reinaugurado, bem bacana, e isso é na região do Pimentas. Aí, se a gente pegar no Maravite, a gente reformulou vestiário do campo, vestiário da quadra, então a gente mudou ali com pista de caminhada, o Parque Maravite, que fica aqui na região do Cocaia. Se a gente pegar na região do Ponte Alta, lá foi revitalizado a área de lazer com campo de gramado sintético. Então, assim, quem diria, bem próximo ali de algumas invasões que tem no Rodoanel, onde a gente tem muitas crianças, tem um campo de grama sintético, né, na cidade de Guarulhos. Então, a gente tinha 2 campos aqui históricos, que é o do De Carlos e o Cícero Miranda. E hoje a gente já tem 5 ou 6, deve chegar a 10 até o final do mandato. A gente pegou um Tomeuzão, Mário, com um telhado condenado. É impossível, a gente põe em risco a vida das nossas crianças. E a gente conseguiu o orçamento agora de mais de 12 milhões para revitalizar os tão sonhados ginásios da cidade, o Tomeuzão. Então, a Arena Guarulhense, a gente não podia ter jogo oficial aqui, nem de vôlei, nem de basquete, nem de futebol, porque a gente não tinha uma quadra oficial, a não ser a do Feiravante, que também foi revitalizada no início do mandato do governo Guti. Agora a gente aumentou, ampliou a quadra para ter jogo da federação. Então tem algumas atividades na cidade que às vezes fica escondida, mas a gente tem atividade física na cidade inteira. É claro que precisa muito mais. Falta muito. Falta em bairros, não tem área de lazer, não tem uma academia popular. Sim, mas, por exemplo, revitalizou o Tomeuzão lá, que para quem não sabe, é um ginásio bem importante aqui em Guarulhos, a propósito, onde os Mamonas Assassinas fizeram um show inesquecível. Tivemos jogos da seleção brasileira, de vôlei lá, né? Legal, reformou, tá bacana lá. Mas é só o ginásio ou tem alguma atividade lá? Não, hoje a gente não tem. A gente vai começar, foi licitado semana passada, e vai começar a obra ainda. A ideia é fazer o coração do Tomeuzão voltar a bater, né? Um coração que está parado há mais de 10 anos e é voltar a bater, né? Como? Com profissionais de educação física. É claro que a gente precisa de iniciativas privadas para ter patrocínio, ter apoio, mas a gente também tem os professores da rede, que é da Secretaria de Esportes. Então, a nossa ideia é ter quadras de vôlei, futevôlei ali fora, na parte externa do Tomeuzão, de areia, quadras de areia, ter pista de caminhada que hoje está invadido por delinquentes, né, usuários de drogas. Então, a gente tem uma pista de caminhada ali, a gente tem profissionais de educação física full time lá, transferir a Secretaria de Esportes para lá. Hoje a Secretaria de Esportes fica dentro da Secretaria de Educação, fica em um anexo da Secretaria de Educação. Então, é a gente pegar uma das torres do Tomeuzão e deixar à disposição para fazer o administrativo da Secretaria de Esportes. É a outra torre do Tomeuzão, a gente conseguir ter um alojamento. Então, se a gente tiver um jogo oficial aqui na cidade de Guarulhos, a gente não tem alojamento para receber atletas de outras cidades. Então, tem algumas coisas bem bacanas que está por vir aí, e se Deus quiser, a gente vai concluir até o final desse mandato.
Legal, então, eu acho que acredito eu, inclusive, que o pessoal desse podcast, né, geralmente quer escutar e etc e tal, e você tem comentado, e a gente gostaria de escutar um pouco mais, inclusive, de você, né, que tá junto com a gente aqui, sendo um servidor público, né, e etc e tal, assim, ter estrutura física é de fundamental importância, claro que é de É o fundamental importância, principal ponto, isso, né? principal Mas a gente ponto, precisa do profissional de e educação isso é o que a física. galera quer escutar, É. acredito eu, porque o pessoal desse podcast, especialmente, né, são estudantes e professores de educação física. Isso é muito debatido, inclusive, em sala de aula, né? Aqui mesmo na FIG Unimesp ou de repente, outras salas de aula. Que, assim, muitas vezes, né, somente a estrutura física, ela não é o suficiente. Porque a população, ela muitas vezes não sabe usar, não sabe como fazer, né? E acaba faltando um pouco de incentivo, né? E esse comprometimento, no meu ponto de vista, ele é bastante importante, né? Do papel do professor de educação física lá, não só como educador, mas como profissional de saúde também, né? Em vista que o nosso podcast aqui é a respeito de esporte e saúde pública. E dando continuidade, inclusive, nessa mesma linha de raciocínio, Luciano, a gente falou aqui de praça, a gente falou aqui como é que chama, de parques, que são importantes, né? Você falou, inclusive, de ginásios, que também são importantes, mas uma outra coisa que eu sempre estudei, não sei se você sabe disso, mas eu tenho mestrado em saúde pública, né? E a gente discutia muito em sala de aula, quando eu estava estudando ainda, a respeito de como as vias urbanas de deslocamento ativo, elas são muitas vezes negligenciadas por intermédio do poder público. Por exemplo, né? Se você for para Nova York, não sei se você já teve essa oportunidade, você está em Times Square ou você está no Brooklyn, a calçada é a mesma. É aquela calçada larga, sem buraco, que as pessoas elas conseguem andar. Mas não é a nossa realidade aqui no Brasil. Eu não estou falando nem da nossa cidade, né? Então, assim, as pessoas estão ficando, de repente, cada vez mais sedentárias e cada vez mais obesas. No nosso país estão. Né? Mas, assim, as pessoas muitas vezes, tenho certeza que algumas delas gostariam de se deslocar, inclusive, andando, caminhando. Mas, na verdade, você pega a nossa calçada hoje em dia e ela é cheia de obstáculo. A pessoa mal consegue caminhar. Quando você fala de um jovem, tudo bem, mas agora você pega um idoso, por exemplo, é Não tem condição perigosíssimo nenhuma. ele andar na calçada, né? Como é que você enxerga esse problema que, no meu ponto de vista, é não só um problema do esporte, mas um problema de saúde pública e também da Secretaria de Urbanismo, Trânsito, etc e tal. Assim, bem bacana você tocar nesse assunto. A gente pode falar do que a gente pegou e para onde a gente está indo, né, Mário? Então, precisa que os próximos governantes continuem o mesmo trabalho, porque, infelizmente, quando a gente fala de políticas públicas, muitas vezes um partido A assumiu tua cidade. Quando o partido B assume a mesma cidade, ele para todo aquele projeto que foi iniciado pelo partido A e ele começa a pôr o plano de governo dele em andamento. E aí para aquilo que é essencial, muitas vezes, para o cidadão que mora ali. Eu já tive a oportunidade de estar em outros países, como Nova York. Há pouco tempo estive na região que o Mário falou. Eu tenho parente que mora lá, tenho uma cunhada que mora em Nova York, e a gente vê realmente isso, né? Aquelas calçadas planas, né? A gente sabe também que lá as linhas de metrô corta para tudo que é lado, para todas as regiões, e você consegue chegar em qualquer ponto da cidade através do metrô, e por isso que falta muito ainda no Brasil para desenvolvimento. Mas a gente precisa que os governantes escolhidos pelo povo continuem as questões essenciais. Você pode ter uma bandeira política de direita ou de esquerda, mas tem questões que é essencial. Então, a gente tem cobrado do prefeito muito sobre o código de posturas da cidade de Guarulhos. E a gente fez algumas mudanças na Câmara Municipal. E entre elas, a gente fala das calçadas. Essa parte é fiscalizado pela SDU e pela Secretaria de Obras, mas a gente conseguiu fazer um projeto piloto na região da Faria Lima. Então, aqui bem próximo da Prefeitura de Guarulhos, em torno da Prefeitura, a gente fez um projeto piloto, readequando toda a calçada da Prefeitura, porque se eu quero cobrar do meu vizinho, eu tenho que dar exemplo. E aí o exemplo do prefeito foi primeiro fazer ali a Prefeitura. E iniciou na Faria Lima, próximo à Padaria Real, a antiga base da PM, que agora é a ouvidoria da GCM, ali igualar a calçada. Então, a calçada ali foi toda refeita, um projeto piloto,
Então ela pega ali mais ou menos da padaria Real e pega já até o antigo Extra, eu não sei que supermercado que é lá na frente, que mudou o nome do supermercado. Então ela foi toda refeita, a calçada, pelo poder público, mas isso custa, Mário, isso tem custo. Então o ideal, a cidade ideal, é que o morador que vai construir, que vai reformar, ele se preocupe com isso. Então ele faça a sua calçada, né? É claro que o poder público, por ser área pública, o poder público é responsável, mas isso vem de décadas atrás. Então eu construí a minha casa de forma diferente que o Mário vai construir a dele, de forma diferente que meu bisavô construiu a dele. Então, o ideal é que os moradores que vai reformar, que vai construir sua casa, comece ali primeiro no seu quarteirão, adequando a sua calçada, o desnível de uma calçada para outra, fazer uma ondulação para que um idoso, para que um cadeirante consiga andar ali na calçada. Mas nessa gestão do prefeito Guti, a gente avançou bastante nisso e esperamos que o próximo governo que venha, eu espero ser reeleito também vereador, a gente vai cobrar isso do próximo governo, espero que o próximo governo continue esse nosso projeto piloto. Queria te falar também que sobre o profissional de educação física, a gente precisa de muitos mais na cidade e que o prefeito também implantou academia 60 mais, que são profissionais de educação física nas praças, né? São profissionais contratados pela prefeitura que dá aula para melhor idade. Então já tem aí mais de 20 pontos na cidade a mais também, que dá aula de ginástica ali para mulherada. A gente conseguiu também, através de um deputado, um recurso para fazer o primeiro campo de futebol americano aqui na cidade de Guarulhos. A gente tem um time chamado Rhinos aqui na cidade de Guarulhos. Quero mandar um abraço aqui para a galera do time, para o meu amigo Paulinho, e a gente conseguiu esse recurso e em breve teremos o primeiro campo de futebol americano aí da região metropolitana e da cidade de Guarulhos aqui na cidade. Legal, Tiziano. Agora, dando continuidade, inclusive, eu dei até comentar, estava esquecendo, na verdade, né? Ia te perguntar isso, inclusive, dando continuidade à nossa linha de raciocínio, a gente, acredito eu, deve considerar também, né, as calçadas como via de deslocamento, né? Então, para que as pessoas possam se deslocar andando, tenham a oportunidade de ir para o trabalho, ir para a faculdade, ir para a escola, caminhando, e assim, não só economizando, de repente, dinheiro, né, gasolina e etc e tal, como também fazendo saúde, fazendo exercício, etc e tal, que é importante para a atenção primária, como nós conversamos anteriormente, né? Agora, por exemplo, você olha para Nova York, você vai ver, por exemplo, o Manhattan, por exemplo, né? E o Bronx e o Brooklyn, a calçada é a mesma. Então, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que o poder público, na verdade, toma conta de tudo, porque a calçada é, de repente, uma parte pública, né? Por que isso não acontece no nosso país e cada um tem que tomar conta da sua própria calçada e geralmente fica aquela bagunça danada, um põe azulejo, aí o idoso cai, o outro faz um degrau, o idoso cai de novo. Por que a gente não passa isso, de repente, para o poder público, ao invés, na verdade, da população ter que fazer a própria calçada? Hoje, como eu disse, mudou a legislação. Então, hoje, quem vai construir na cidade de Guarulhos tem que respeitar o código de postura, que antigamente não tinha, né? Então, a modernidade tem essas questões. Quem já tem ali a calçada feita, e às vezes, muitas vezes, não tem nem condição de reclamar, foi antes da lei. A lei, quem vai construir hoje da maneira correta, a gente sabe também que a cidade tem algumas regiões com invasão, com construções clandestinas, mas hoje quem vai construir da maneira correta e pega a legislação, lá consta que a calçada tem que ter aquela dimensão, aquele tipo, aquele perfil, né, tem que atender aquelas questões. E isso é fiscalizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, é conhecida como SDU. E também ela recebe denúncias e faz essa fiscalização de bares, comércio e também faz essa fiscalização do código de postura na cidade de Guarulhos. Agora, infelizmente, o que tem hoje que é muito ruim são coisas antigas, que no passado foi feito vistas grossas ou não teve a fiscalização necessária para que aquilo ocorresse. Mas está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Para isso, você precisa de recurso. A cidade, nessa gestão, foi pega com 3 vezes o orçamento da cidade. É como se o prefeito que assumiu a cidade tivesse que ficar 3 anos sem comprar um remédio para a cidade, um copo de água para a cidade. E para isso foi feito uma boa gestão
para adequar. O que a gente precisa para fazer isso nas calçadas hoje? Recurso. Porque, infelizmente, o morador não tem e a prefeitura também não tem. E aí a prioridade são outras, como eu disse, é conseguir deixar o UBS aberta, conseguir deixar o hospital aberto, né? Conseguir reformar o ginásio da cidade. Agora, é claro que assim que a cidade tiver um orçamento, eu acho que deve ir por esse caminho, principalmente de dar saúde pública para as pessoas, dar condições da pessoa andar de bicicleta na calçada, de fazer uma caminhada do seu ponto de trabalho até a sua residência. Hoje a gente ainda não tem. Isso seria a nossa cidade ideal. A propósito, inclusive, o outro ponto que eu ia citar é exatamente o seguinte. Hoje, por exemplo, na nossa cidade, nós temos algumas ciclofaixas, que a gente chama, né? Então, são geralmente faixas de bicicleta que são utilizadas para o lazer, que já são uma excelente iniciativa para as pessoas pedalarem, fazer exercício físico, etc. e tal. Agora, assim, o Brasil, de modo geral, acredito eu, falta muita ciclovia, né? O que, inclusive, poderia economizar dinheiro, tempo e promover saúde da população por intermédio do esporte. Por que a gente não tem ciclovia? Eu acho que é cultural, né? A cidade de Guarulhos, eu não vou saber o tamanho, mas também foi a gestão que mais fez ciclovias na cidade. Então a gente tem ali no Secap, tem na Paulo Facini que não tinha, a gente tem na região de Cumbica, só que o que eu vejo, elas ficam ociosas, elas não são usadas, né? A gente sente que a população usa aos finais de semana. Então, sábado e domingo, eu pego minha bicicleta e vou pedalar. Mas de segunda a sexta, infelizmente, ela acaba ficando ociosa na cidade. E, então, é questão cultural. A pessoa, né, os nossos amigos moradores da cidade de Guarulhos, eles falam, eu vou trabalhar, eu vou de ônibus, eu vou de Uber, eu vou de táxi, eu vou de ônibus, eu vou de carro, mas eu não vou de bicicleta. Mas será que se a gente não tivesse a interligação entre essas ciclovias, as pessoas não teriam a iniciativa de se deslocar de bicicleta? Porque eu gostaria muito de vir trabalhar de bicicleta. Toda obra que é feita hoje na cidade, ela é pensada dessa maneira, de conseguir ligar ciclovias na cidade, né? Então a gente tem aqui no Lago dos Patos, na 20 metros, foi feita uma ciclovia, ela é usada para caminhada, porque o lugar de fazer caminhada no Lago dos Patos, se a gente reparar, é em volta do lago, e a população usa a ciclovia, mas não tem o costume de pedalar ali em volta, né, então, na 20 metros. O que eu vejo muitas vezes, né, por exemplo, algumas ciclovias, como essa mesmo que você está falando aqui, perto do Lago dos Patos, ela tem um formato de recreação, mas eu não vejo, assim, uma implantação para deslocamento, por exemplo, ela liga o Lago dos Patos com a 20 metros. Mas nada. Um dos nossos objetivos ali é conseguir ligar a Transguarulhense e depois ligar a Paulo Facini. Por que ainda não foi feito? O acesso do Lago dos Patos até a Transguarulhense, ele é muito íngreme, é uma subida, e para quem vem é uma descida, é uma ladeira. Então, é necessário conseguir adequar o trânsito primeiro na região, para depois fazer essas ligações para não pôr em risco. Quando você fala adequar, por exemplo, o trânsito, você quer dizer o quê? Assim? Dar mais segurança no trânsito. Então, a gente tem alguns problemas antigos na cidade, do fluxo de veículos, e uma rua que é mão e contramão, uma ladeira que é mão e contramão, é necessário fazer outras possibilidades para que não tenha um grande número de veículos passando ali. Aí sim dá segurança para o ciclista. Mas para isso a gente precisa de algumas obras grandes na cidade. Então a gente precisa, na região da Paulo Facini, com a Tiradentes, um túnel, e precisa de recurso. A gente precisa de um viaduto para quem vem da Vila Rio e vai acessar a Transguarulhense, e isso é necessário recurso estadual. Talvez aí com o governador Tarcísio a gente consiga avançar nessas questões. Entendi. Caminhando agora para o final, para a penúltima pergunta aqui, né, Tiziano, eu gostaria de te perguntar o seguinte, né, eu vou voltar um pouco no passado e lembrar da época que nós éramos atletas de natação, né, nós treinávamos juntos. Quando nós nadávamos juntos, eu me lembro que a nossa cidade, por exemplo, tinha muitos representantes de ponta no esporte. Muitos deles, inclusive, eram atletas olímpicos, né, foram atletas olímpicos, etc e tal, e nós tínhamos assim, quem se espelhar, digamos, né? E eu, no meu ponto de vista, inclusive, isso também é importante para a saúde pública, porque as crianças, especialmente, se espelham em quem está perto, né? Então, a influência de quem está perto define muito o que você vai ser hoje no futuro. Vira referência, né? Isso, vira referência. Então, nós tínhamos tudo isso no passado, né? Essa referência. Por que a gente não tem mais hoje na nossa cidade? Então, antigamente era muito mais fácil fazer tudo, né, Mário? Então, até por problemas de corrupção, de desvio,
a justiça, as legislações foram ficando mais apertadas para algumas questões que eram bem básicas, né? Então, hoje, quando você fala de dinheiro público para contratar profissionais, é mais difícil. Ou seja, a gente tinha contratos na Secretaria de Esportes que hoje não é mais possível. Para isso, o governo federal, ele adequou algumas questões lá a nível federal, como o Bolsa Atleta. Não é o município, né? É o governo federal, você tem que se inscrever e tal. E com essas questões técnicas, para quem é gestor na pasta de esporte e sem recurso, porque a cidade hoje não tem recurso no esporte, o recurso tem que vir de fora, então tem que vir através de uma emenda de deputado. O recurso que tem na pasta de esporte hoje paga a folha de pagamento dos concursados, dos funcionários da Secretaria de Esportes. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de parcerias privadas para conseguir segurar o atleta na cidade. Então, por exemplo, eu tenho um time de vôlei, eu tenho um atleta que se destaca, que é convocado para a seleção brasileira, ele ganha algumas medalhas, alguns prêmios, um time particular acaba levando. Hoje, a gente tem o time de Guarulhos Vedacity, de vôlei, e ele é patrocinado pelo Vedacity. Quem subsidia o custo desses atletas é o Vedacity. E aí você disse para mim, né? Hoje a gente não consegue segurar o atleta. No passado conseguíamos. E o que a gente está fazendo hoje para segurar? A gente conseguia porque a legislação era mais branda. Então, com o recurso que eu tinha na Secretaria de Esportes, eu poderia chegar lá e falar: ó, atleta, você não vai embora. Vou te manter aqui na cidade. Você foi campeão brasileiro, você foi campeão mundial e vou te manter aqui na cidade. Eu vou te pagar com o recurso da Secretaria de Esportes. Hoje isso não é possível. Tem algumas questões de teto, né, que você pode gastar e tudo mais. Mas é possível, sim, através da iniciativa privada, ter um time patrocinado como a gente tem o time de vôlei. Então, a gente tem, sim, alto rendimento na cidade de Guarulhos. E aí eu vou te falar. Falta braço para isso? Hoje falta braço. Hoje a prioridade é o vôlei. Então, a gente tem um vôlei que foi campeão há pouco tempo, né, campeão nacional de vôlei, foi um orgulho para nós, campeão estadual. E quem mantém esse time é a iniciativa privada, que leva o nome no time. Então é Guarulhos Vedacity. E assim a gente pode fazer para outras modalidades na cidade de Guarulhos. Entendi. Tiziano, eu gostaria muito de continuar falando contigo bastante, mas infelizmente o nosso tempo é curto aqui e a gente está próximo do final. Agora, eu gostaria de perguntar uma coisa. Você foi aluno daqui da FIG Unimesp, foi bolsista, amigo da família Panoc, etc e tal. Você tem uma relação... Doutor Ossana. Você tem uma relação muito próxima, né? Sim. Conosco aqui da FIG Unimesp, né? Inclusive, estou comigo na mesma época aqui também, verdade, né? Se na educação física e eu no direito. Exatamente. Me formei em 2005. Isso aí, se você fosse hoje, né? Olhar para aquela câmera e dar um recado para todo mundo da comunidade FIG Unimesp, para a família Panoc, para os alunos, para os ex-alunos, para a doutora Ossana, tudo que você passou por aqui, quiser contar alguma coisa legal, bacana também, etc e tal, a sua oportunidade é essa. Manda bala. Primeiro, eu gostaria de agradecer a toda a família FIG, família Panoc, a todo mundo que me deu a oportunidade de eu estar aqui visitando vocês como autoridade. Então, isso iniciou lá atrás e vocês fazem parte dessa conquista. Para os alunos, não desistam, vocês são capazes. Então, eu sou de família humilde, família pobre, né, Mário? E hoje eu sou presidente da Câmara de Guarulhos, da segunda maior Câmara do Estado de São Paulo. E saí daqui, saí da FIG. A gente tem várias autoridades, várias personalidades que passaram pela universidade, pela faculdade, pela FIG Unimesp. Então é bem bacana, não desistam. Acompanhem seus professores, vocês têm ótimos professores, tem um corpo docente aqui fenomenal, referência para todas as faculdades da cidade e do estado, é uma referência para nós. Então, obrigado por tudo e para os alunos, continuem firme e forte, que a FIG vai fazer a diferença na sua vida. Excelente, agradeço muito a sua participação, vereador Tiziano Neves, um prazer receber você aqui de volta, nessa que não é a minha casa, e sim a nossa casa, já que nós somos todos aqui. Obrigado pela sua presença, você será sempre muito bem-vindo entre nós, valeu mesmo. A Itibancast fica por aqui e a gente se vê numa próxima, até lá. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.